Bom, a história que eu vou contar hoje chama-se As 12 Dançarinas, As Princesas Dançarinas, desculpe. Essa história é dos irmãos Grimm. Bom, os irmãos Grimm, eles têm muitas histórias, eu conto, já contei, contarei muitas histórias deles. Os irmãos Grimm eram dois irmãos que nasceram lá na Alemanha e que resolveram percorrer o mundo escutando as histórias que o povo tinha para contar. Depois que o povo contava as histórias para eles, posteriormente eles escreviam, publicaram muitos livros e, lógico, ganharam muito dinheiro. Ganharam dinheiro demais. Ganharam dinheiro e ficaram conhecidos mundialmente, tá bom? Então a história das princesas dançarinas é mais ou menos assim. Um rei tinha 12 filhas, 12 princesas. Mas as princesas que o rei tinha como filhas, ele gostava muito, ele amava muito essas 12 filhas. Elas eram lindas. Ele era tão apegado a elas que toda noite ele trancava elas no quarto para elas não fugirem. Toda noite ele trancava elas no quarto para elas dormirem e não fugirem. Até que até que toda manhã, quando as princesas acordavam, elas estavam com os sapatos furados. E o rei não entendia como é que elas podiam furar os sapatos se elas passavam a noite toda trancadas nos quartos, a noite toda dançando, a noite toda lá. Aí o rei lançou um concurso que ele daria a mão de uma das 12 princesas em casamento para o rapaz que descobrisse por que elas furavam tanto os sapatos toda noite. Muitos tentaram, muitos falharam, até que um soldado resolveu ir lá tentar sorte. Foi muito bem recebido, ganhou roupas limpas, roupas novas. Só que antes de chegar no palácio, ele encontrou uma velha. E a velha disse para ele não tomar nenhuma gota do vinho que as princesas serviriam depois do jantar, e deu para ele uma capa que deixava ele invisível. E assim ele fez. Depois do jantar, ofereceram vinho para ele e ele não tomou nenhuma gota, porque aquele vinho tinha uma poção que dava sono, que fazia as pessoas, os rapazes dormirem. Depois que elas foram para o quarto, ele colocou a capa da invisibilidade, ficou invisível e foi lá espiar. Então, espiar. Quando deu certa hora da noite, a princesa mais velha estalou o dedo. Quando ela estalou o dedo, a cama se afastou e debaixo da cama apareceu uma escada muito grande. E uma por uma foram descendo escada abaixo. Foram descendo as 12 princesas. E o rapaz invisível, mais do que depressa, também seguiu elas. Seguiu elas até que elas chegaram num bosque. Passaram por um bosque enorme. Chegaram num bosque menor. Esse bosque menor, as árvores tinham folhas de ouro. E ele então, sem que elas percebessem, tirou um galinho daquela árvore. A última princesa, que era a caçula, ouviu um galho quebrando e falou: "Nossa, vocês ouviram isso?" Mas as outras falaram: não ouvimos nada, não tem nada para ser ouvido aqui. Andaram mais um pouco, chegaram num bosque que tinha árvores com folhas de prata. E o rapaz mais uma vez quebrou um galinho. A princesa caçula ouviu, comentou, mas nenhuma das outras ouviram. E continuaram. Mais adiante, passaram por um bosque que as árvores eram cobertas de diamante. E o rapaz invisível também quebrou um galinho dessa árvore. Logo depois chegaram num lago muito bonito. E esse lago tinha 12 barcos. Em cada barco tinha um príncipe. E cada princesa subiu num desses barcos e foram levadas por esse príncipe até o outro lado do lago, onde tinha um palácio. Chegando nesse palácio, cada príncipe dançou com uma princesa, dançou com a sua princesa a noite toda. De tanto dançar, os sapatos delas acabaram se furando. Quando deu umas 4 horas da madrugada, os príncipes trouxeram elas para o outro lado do lago. E elas então voltaram para casa. Tiraram os sapatos furados e foram dormir. E o rapaz seguiu as moças por 3 dias. Mais 2 noites ele seguiu as moças e toda noite era a mesma coisa. Todas as 3 noites aconteceu do mesmo jeito.
Até que o rei perguntou se ele tinha descoberto o que acontecia. Ele foi até o quarto das princesas, mostrou a escadaria por onde elas fugiam, e mostrou também os galhos das árvores que ele tinha pegado pelo caminho. O rei ficou muito feliz, muito contente e permitiu que o soldado escolhesse uma das 12 princesas para se casar com ele. Ele se casou com essa princesa, logicamente virou muito rico, porque virou príncipe, e viveu ali onde foi feliz até o último dia de sua vida.